chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu desci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza está aperfeiçoando. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza está aperfeiçoando. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Olá, gente amiga, gente querida, gente que mora no meu coração. Boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe nesta noite, né, com toda sorte de bênção, de paz, de prosperidade, que o poder de Deus venha nesta noite a nos abençoar e derramar vida, né, sobre todos aqueles que acessar esse vídeo, que venham receber vida, que venham receber paz, que venham receber a prosperidade. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para Te glorificar, Te exaltar nesta noite. Senhor, esteja conosco,
a nos abençoar, a nos dar sabedoria, a nos dar, Senhor, entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Senhor, traga ao nosso coração, ó Deus, aquilo que nós estamos necessitados. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, a Tua presença, para que em nome de Jesus possamos nós, ó Deus, fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade. Senhor, nos ensina a caminhar, nos ensina, Senhor, a estar com o Senhor. Nos orienta, Senhor, e derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor, meu Deus, estejam no nosso meio. Aquele que acessa esse vídeo pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, Pai, em nome de Jesus, derrama virtude, derrama, meu Pai, sabedoria e que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que crê, amém? Graças a Deus, louvado seja. Vamos escutar mais um louvor e daqui a pouco a gente vai ler a palavra de Deus. Boa noite, Maria Fonseca, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolher. Glória a Deus. Mas mesmo assim me escolher. Porque a glória é dele e tudo é pra ele. Adore ao Senhor. E somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolher. Glória a Deus. Mas mesmo assim me escolher. Porque a glória é dele e tudo é para ele. E somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes Que eu não te glorifiquei, tanto que eu perdi. glória a Deus, e pouco agradeci. Recebe-me como filho, eu vou amar. Glória a Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo é. E somente ele não falhará. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Igreja, mais uma vez aqui, nós nos reunimos através da fé, no nome de Jesus, para a gente orar, se apresentar diante de Deus e meditar também na palavra de Deus, né? O meditar na palavra de Deus nos fortalece, né? E eu tenho aqui a palavra de Deus, está no livro, né, Filipenses, glória a Deus, no capítulo 1, verso 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme
em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Glória a Deus. Então, Paulo falando aos filipenses, dando conselho que, acima de tudo, eles deviam andar, né, dando bom testemunho, por modo digno do Evangelho, ou Paulo estando presente, ou Paulo estando ausente. Era para eles dar um bom testemunho, amém? Testificando às outras pessoas a palavra de Deus, né? E firme numa só alma, num só espírito, que a Bíblia diz aqui, lutando pela fé evangélica. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Glória a Deus. No livro de Mateus fala, 24, a partir do verso 10, 11, 12, fala que o evangelho tem que ser pregado, né, a toda criatura. Me diga uma coisa: se nós que temos o conhecimento das sagradas escrituras, o conhecimento de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, se a gente não viver com dignidade, com honestidade, né, na palavra de Deus, se nós não fizermos a nossa parte de pregar, de orar pelo próximo, né, de levar a palavra de Deus aos necessitados, aos carentes, né, e não der um bom testemunho, ou não dar um bom testemunho, né, como que nós vamos alcançar vidas, como que vidas vai ser transformadas? Porque nós devemos levar a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é esta: que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia, né, não pereça, mas tenha vida, e vida, né, com Deus, ou seja, vida eterna. E ele disse que nós devemos estar firme, um só espírito, uma só alma, lutando pela fé evangélica. Você sabe que não é fácil. Você sabe como que é a vida de um verdadeiro cristão, daquele que está no propósito, no caminho de Deus. Não é fácil. Quando Paulo fala que nós, né, falando aos filipenses, que eles deviam viver acima de tudo, né, por modo digno do Evangelho, digno do Evangelho de Cristo. Paulo dizendo: ou eu indo visitar, ou eu não indo visitar, o importante é que vocês estejam firmes, amém, numa só fé, né, lutando juntos pela fé evangélica. Boa noite, socorro, graça e paz, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Fonseca está por aí também, graça e paz, né? Rosilene, missionária Rose. Nós estamos aqui falando hoje sobre a união, né, e o viver de modo digno do Evangelho, o caminhar na presença do Deus vivo, do Deus soberano, do Deus Altíssimo. Então Paulo fala aos filipenses: viva de modo digno do Evangelho. Eu estando presente ou ausente, estejais firme, lutando, ele diz aqui, ó, lutando juntos pela fé evangélica, né? Numa só alma, né? Num só espírito, num só propósito. Glória a Deus. O irmão Pedro Silva diz: eita glória, cheguei Brasil, aleluia. Seja bem-vindo,
em nome do Senhor Jesus, e permaneça para a glória de Deus. Amém? Então, esse viver em Cristo requer renúncia, sacrifícios, né? Passamos batalha, temos problemas, mas nós, né? Aquele que crê, a Bíblia diz que verá a glória de Deus, né? Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus, nós vemos a porta aberta, nós podemos ver, né, o agir de Deus, o libertar de Deus na nossa alma, no nosso coração. E Paulo fala assim: e que em nada estáis, né, estáis imitados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente perdição, para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Então nós temos o adversário, né? E o adversário da nossa alma, você sabe que ele quer ver o nosso fracasso. O adversário da nossa alma não quer ver a gente andando de modo digno, né, do Evangelho. Ele não quer, né, que as pessoas vão viver unidas na fé. Ele não quer que a pessoa tenha, né, uma vida com Deus, porque a verdade é essa. Nós devemos lutar em prol do Evangelho de Deus, né? Em prol do Evangelho. A nossa luta é essa, é anunciar, é orar, é pregar e lutar, porque ele diz, ó, tem que estar firme, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Glória a Deus, amém? Então, no capítulo 2, do versículo 1, diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, amém? Se há estranhos afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quer dizer, ser unido de alma, ele está falando aqui, ter o mesmo sentimento. Glória a Deus. O que é o mesmo sentimento? O que é ser unido de alma? Fala comigo, conversa comigo. Uma pessoa que é unida de alma, ou seja, lembra que eu li agora há pouco? Que nós devemos estar firmes no só espírito e uma só alma, lutando pela fé evangélica. Então, isso está bem claro aqui, que para completar a alegria de modo, né, que penseis a mesma coisa, né? A mesma coisa, e tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Qual é o mesmo sentimento? Qual é o mesmo amor, se não for o amor de Deus no nosso coração? Se não for o amor de Cristo? Unidos, porque nós somos unidos no amor de Cristo, na fé, na comunhão do Espírito Santo, no partir do pão, né? É o que diz aqui a palavra de Deus. Então nós devemos estar unidos nessa fé, nesse propósito de orar pela nossa casa, de orar pela nossa família, de orar pelos nossos amigos e inimigos. E orar, meu irmão, porque a oração faz bem. E Paulo diz, procura dar um bom testemunho, procura andar de modo digno do Evangelho, para que as pessoas olhem e admirem em você a presença de Deus, e olhem e admirem e vejam que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que seus propósitos é pela fé evangélica, é para ganhar o possível número de alma, né, para o reino de Deus. Então, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa fé, é a nossa fé. Você vê que, né, quando eu estou tirando promessa, chega 20 pessoas aí na live, né? Esses dias eu estava pregando no YouTube, né? Tinha 38 pessoas me assistindo lá, participando, né? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é essa.
é essa, né? Boa noite, Dalva Lopes, chegou também aí, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Chegou também Oswaldo aí dando boa noite e a paz do Senhor. Então, primeiramente, eu quero que você entenda, Paulo fala aos Filipenses, devemos andar de modo digno do Evangelho, devemos dar um bom testemunho, caminhar com Deus, a gente lutando na fé, a Bíblia diz aqui no amor, pela fé evangélica. Onde é que está escrito isso, pastor? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Está escrito. E Filipenses capítulo 2 está falando sobre a misericórdia. Está falando aqui para completar a alegria, né? De modo que tenhais o mesmo amor, né? Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Qual é o sentimento que você tem aí do outro lado? Será que você tem o sentimento do amor de Deus, de orar pelas pessoas, de anunciar o Evangelho, de glorificar o nome do Senhor? É isso. O propósito de vida é esse, é de glorificar a Deus, é de viver para Deus. A gente não vive em pró de nós mesmos, a gente vive em pró de uma fé cristã, de uma fé que confessa Cristo como seu único e legítimo Salvador, de uma caminhada, né, de uma porta estreita, de uma vida de renúncia, de uma vida de sacrifício para agradar a Deus. Pastor, isso é martírio? Não, isso é dar um bom testemunho. A Bíblia diz assim, olha, nada façais, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros superiores a si mesmo. Veja a lição de humildade, sabedoria. Ninguém está acima de ninguém, A Bíblia diz que devemos considerar um ao outro. E quando você considera, quando você respeita o espaço daquela pessoa, você também, com certeza, será respeitado, E a Bíblia diz aqui, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual, o que é dos outros. Quer dizer, o que dá para entender aqui, lendo a palavra de Deus? Não se apegue a nada. Não diga que nada é seu, isso aqui é meu, eu morro por isso, faço aquilo. Daqui a pouco, a gente não vai estar mais aqui nesse mundo. Daqui a pouco, a gente vai partir. Pastor, eu quero viver muito, porque é o muito para você. O muito para você. Hein? O muito é 100 anos, 120 anos, 130 anos, 140 anos, não sei. Mas eu sei que com 140, ou com 120, ou com 150, 180, 200, a gente vai partir. E a Bíblia nos ensina que nós devemos viver unidos, não viver com divisão, não viver para si mesmo, mas lutar pela fé que Deus lhe deu, pelo reino do Senhor, glorificar o nosso Deus. Bem-vinda, Maria José, graça e paz, que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Então, a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos lutar pela fé evangélica. O inimigo, vou falar bem abertamente, o diabo, ele não quer que o evangelho seja anunciado. O diabo não quer ver a gente orando, o diabo não quer ver a gente orando a Deus, o diabo não quer ver a gente fazendo uma programação para glorificar o nome do Senhor. Não é verdade? Por que ele não quer? Porque ele não quer que o reino de Deus seja anunciado. Ele não quer que as pessoas se arrependam. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Mas Cristo, Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então nós devemos se agarrar ao poder do Evangelho, ao poder da palavra de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, boa noite,
Policéia. Graça e paz, aleluia, louvado seja Deus. Então, para que nós possamos estar firme nesse propósito de servir e adorar a Deus, não pense que vai ser fácil, ou que é fácil. Não, não é fácil, não é fácil, mas não é impossível, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, então Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo e Deus nos dá sabedoria. O Sr. Nara Rose diz assim: se quisermos agradar a Deus, temos que negarmos a nós mesmos. Glória a Deus. E é dessa forma, não existe outra forma, não existe, meu irmão. Se ficar em cima do muro não dá certo. Amém? A gente tem que tomar a decisão mesmo, de buscar a Deus, de orar pela nossa família. Você veja que toda noite é essa ladainha de orar pela família, né? De buscar pela família, de clamar pela família. Irmão, por quê? Porque a Bíblia diz que quem não ora pelos seus é pior do que o incrédulo, o amor de Deus não está nele. Por isso que nós devemos orar. Mas a Bíblia diz que aquele que está orando, aquele que está à frente, aquele que está, né, à frente, deve andar de modo digno do Evangelho, lutando pela fé evangélica. Paulo diz: não somente na minha presença, mas na minha ausência, fique firme, lutando de corpo, de alma, né, unidos no amor de Cristo. Está escrito aí, ó, pela fé evangélica. Quer dizer, toda a nossa luta, toda a nossa perseverança é pela fé. Glória a Deus. Para aquele que está longe, possa se voltar para Deus. Aquele que está perdido, através da fé evangélica, através da oração, da súplica do justo, porque a Bíblia diz que sobre a cabeça do justo a bênção, né? Quando você é uma pessoa justa, você quer ver o outro se dando bem, você quer que a porta se abra, você quer que o milagre aconteça, você quer que aquele que está afastado volte para o caminho do Senhor, você quer que aquele que está doente seja curado, você quer, enfim, você quer o bem do seu próximo, você quer que a pessoa viva bem, esteja bem, porque se aquela pessoa não está bem, isso mexe com você também. Então, esta é a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Então, Paulo diz aqui, ó, é a palavra de Deus. Ele diz assim, está aqui, amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Então nós temos que lutar para ter esse sentimento de amor pelas almas, o sentimento de orar pelas pessoas. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, se você quiser, a Bíblia diz que antes, né, antes se esvaziou, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido na figura humana. Quer dizer, Jesus, né? Jesus, um Deus, glória a Deus, veio, se materializou em figura humana, glória a Deus, mesmo sendo um Deus. A Bíblia diz aqui que o sacrifício dele, o sacrifício de descer, vir na terra, anunciar o Evangelho, curar os enfermos, ele veio para salvar o mundo. Glória a Deus. Boa noite, Viviane, graça e paz. Então, olha o propósito de Deus. Aí Paulo diz, olha, viva acima de tudo digno do Evangelho, tendo o mesmo sentimento, vivendo, né? Ele está dizendo aqui, ó, firme,
num só espírito, numa só alma, lutando pela fé evangélica. Veja, a religião divide as pessoas, mas Cristo não divide as pessoas. Eu estava hoje a pensar ali sentado e me veio, essa palavra ao meu coração, que Cristo não divide as pessoas, a religião divide as pessoas, As pessoas brigam pela religião, mas Cristo não divide as pessoas. A Bíblia diz que Cristo une as pessoas, Ele não divide, Ele une as pessoas. Quando Paulo dá um exemplo, que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos apenas um corpo bem ajustado. Numa passagem em Coríntios, Paulo diz, a mão não pode dizer que não precisa do pé, ou a boca do nariz, ou o nariz do ouvido, porque aí ele dá um exemplo, que nós somos um corpo bem ajustado, nós precisamos um do outro, mas a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Então a igreja de Cristo não pode ser dividida. Só existe dois tipos de pessoas: os que vão subir, os que vão ficar. Glória a Deus. Então, quando nós lemos, entendemos a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união. Diga glória a Deus. Não importa se a pessoa é da igreja A, B, ou C, ou D, mas a Bíblia diz que todos têm que viver em união. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui assim, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, e à morte de cruz. Você lembra, Eu me lembro que alguns anos atrás, quando chegava a Semana Santa, as televisões, as emissoras de TV, passavam durante a semana inteira, a paixão de Cristo, a paixão de Cristo. Me lembro disso, que trazia à memória a morte, a ressurreição de Cristo, que havia dolorosa, tinha lá a crucificação, a ressurreição, era algo tremendo. Eu me lembro que nessa época eu não era nem evangélico eu era. Mas eu fui assistir a Paixão de Cristo, em casa mesmo pela televisão. Eu coloquei para chorar, porque eu não entendia como que um homem podia sofrer tanto pela humanidade. Aí um tempo, me converti, conheci o Evangelho, e a gente vai entender o propósito de Cristo na nossa vida. Então foi uma morte horrível, uma morte de cruz, foi uma morte tremenda, E ele passou por tudo isso. Quando você vai ver lá em Isaías, diz que ele tomou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, A Bíblia diz que ele tirou tudo, E ali a Bíblia diz, que Cristo morreu, padeceu por nós. Irmão, Deus seja louvado, a irmã colocou. Deus seja louvado por todos os feitos na nossa vida. E não é fácil, mas a Bíblia diz também, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome. Eu gosto muito desse versículo, um nome que está acima de todo nome. Glória a Deus, é o nome de Jesus, um nome forte, um nome tremendo, que quando nós oramos através do nome de Jesus, as portas se abrem, um milagre acontece, o inferno treme, o diabo se levanta, mas ele cai por terra. Isso não é maravilhoso? Essa arma que você tem, o poder da sua oração, amém? E o diabo, ele quer parar você, ele não quer que você continue orando, perseverando. Nunca deixe de orar pela sua família. Ore pela sua família. Apresente sempre a Deus a sua família. E peça ao Senhor misericórdia por aqueles que não dão ouvido
Mas uma hora você pode ter certeza que eles vão ouvir. A semente está sendo semeada e o poder de Deus está aí, né, trabalhando na nossa família, na nossa casa, né? Eu procuro muito, né, assim, da minha parte, orar pela minha família, orar pelos meus parentes, eu oro pelos meus inimigos, eu oro por aqueles que falam mal de mim. Nós temos que orar por todos, por todos. Mas, bispo, quem fala mal do senhor? Não sei. Mas que tem alguém que fala mal, tem. Sempre tem aquele que se levanta, não é verdade? Hein? Você acha que agora não tem alguém que está falando mal de você? Não se iluda, não. Nós devemos estar debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, porque é isso que vai nos fortalecer em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E ele diz assim, ó, o nome que está acima de todo nome. Eita glória, glória a Deus. Esse nome tem poder ou não, igreja? Fala comigo, você crê que esse nome tem poder? Diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha aí, não tem poderoso aqui não, meu irmão, não tem Superman diante de Jesus não, viu? Não tem não. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará. Então, até esse que se diz mais forte na nossa casa, na nossa família, que A, que B, que não sei o que, esse aí vai se dobrar, não se preocupe, não, cedo ou mais tarde, vai cair nos pés de Jesus. Eita glória! Não é verdade? Vai cair nos pés do Senhor, chorando, pedindo misericórdia, ajuda de Deus. Irmão, eu creio, não se preocupe não. Já dizia meu sogro, tudo tem seu dia e sua hora. Amém? E a palavra de Deus aqui, ela não falha, ela é verdadeira. E ele diz no 11, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória, para a glória de Deus. Então essa é a palavra de Deus hoje para o seu coração, para a sua vida. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos continuar nessa fé aí, ó. Eu vim segunda aqui, eu vim terça, e hoje é quarta, e eu estou aqui com você. E vamos continuar nessa fé, em nome de Jesus. Pega aí teu copo com água, vem comigo, vamos falar com esse Deus lindo e maravilhoso. Eu não sei se o pessoal do Caruaru está por aí, se tem alguém em Caruaru, Maria Fonseca, né, o Dalva, glória a Deus. Eu só sei que nós vamos orar em nome de Jesus para a glória de Deus. E orando é que a gente permanece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus que nós oramos agora. E nos apresentamos, ó Deus, diante de Ti. Um Deus grande, majestoso, poderoso, Deus que não falha, um Deus tremendo, um Deus altíssimo, o Deus que derrama poder, o Deus que derrama unção, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos renova. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja poder nesta vida, que haja libertação nessa casa, nessa família, que o poder do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, entre nesta casa, desfaça obras malignas, desfaça as maldições, as pragas lançadas, meu Pai, em nome de Jesus, faz com que haja o agir do Senhor, o mover do Senhor, e haja libertação. Consagra e abençoa em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória, bebe da água, igreja. Meus amados, que Deus te abençoe, uma ótima noite de sono, noite de vitória, glória a Deus, e me ajuda lá, no canal da igreja. Viu uma pessoa com o celular, diz, mulher, me empresta o celular, abra aí no YouTube, escreva aí,
no canal aí da minha igreja aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E com certeza essa pessoa vai permitir e você vai estar aí me ajudando, tá bom? Ei, Maria Fonseca, Maria José, Ulicéia, Osvaldo, Sanara Roso, Rosilene, Roseli, né? Nossa irmã Dalva também, Maria Fonseca e aos demais, que Deus abençoe, uma ótima noite de sono. Eu agora vou fazer 10 minutos, em nome de Jesus, agora lá no YouTube. Vai lá, me ajuda, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica com Deus.